Olá pessoal, e aí, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao HQ7, o seu programa preferido de HQs. E hoje nós vamos continuar aqui com o nosso convidado especial, Bruce, fã do Batman, colecionador do Batman, né? Falando sobre a queda do morcego. E nessa segunda parte a gente vai falar sobre a cruzada. Não é isso, Bruce? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, né? Nilson. E vamos lá, vamos falar sobre a cruzada. Então, pessoal, continuando a queda do morcego, no episódio passado nós falamos até o embate entre Batman e Bane, né? Que até então o Batman não conhecia o Bane, e da trágica conclusão, né? Quando o Bane quebra a coluna cervical do Batman e o arremessa de cima de um prédio, de um arranha-céu, né? Transmitindo isso ao vivo para todo o país. Bruce, a partir daí, né? Alguns fãs pensaram que o projeto da DC seria mesmo substituir o Bruce Wayne, né? Isso. Tirar o capuz do Batman do Bruce Wayne, introduzir um novo personagem para ser o Batman. E nessa fase a cruzada, parece que isso realmente acontece, né? Isso. Fala pra gente aí o que é a cruzada. Bom, essa foi uma escolha bem controversa, né, Nilson? Porque o sucessor natural do capuz, né, seria o Dick Grayson, o Asa Noturna. Né? Ele inclusive foi treinado para isso, né? Desde quando era Robin, mas eis que Bruce Wayne tem a brilhante ideia de colocar uma pessoa totalmente desconhecida, né? Que uma pessoa que ele conhece que é instável. Isso é mostrado no próprio arco da Espada de Azrael, e ele seleciona John Paul Valley para ser o substituto dele após passar por um treinamento relâmpago nas mãos do terceiro Robin, Tim Drake, né? E de início, ele se mostra centrado, né, seguindo os passos de Bruce Wayne e tal, mas depois ele começa a se mostrar alguém totalmente desequilibrado e instável, porque ele tem implantado na mente dele um programa chamado de sistema, que esse sistema domina a mente, domina todas as ações dele e faz com que ele seja impiedoso, cruel e totalmente antagônico aos valores que o próprio Batman trilhava, né? Quando era como Bruce Wayne. É engraçado, né? Porque, como você disse, o sucessor natural seria o Asa Noturna, o Dick Grayson, né? Até porque ele já tinha até aquele jeito do Batman, né? Exatamente. Tanto é que ele provou isso quando liderou os Novos Titãs durante muito tempo. Isso. Né? E mais à frente, depois a gente vai ter o arco aí no futuro, né? Onde ele vai de fato assumir o manto, né? E tem até aquele embate todo com o Damian, né? Que não aceita o Dick Grayson como Batman. Aí já é mais na frente. Bem mais na frente, mas é bem interessante, né? Aquele arco. Sim, sim. Mas nesse momento, como você disse, é uma escolha do Batman pelo Jean Paul. Talvez ele acreditasse que o Jean Paul, se tornando Batman, poderia ser uma forma de controlá-lo, né? Isso. Talvez ele já imaginasse isso, o que não acontece, né? Porque, como você diz, o Jean Paul começa a se descontrolar, perder o controle, se mostra um cara altamente furioso, violento. E uma coisa interessante aqui no Brasil é que o primeiro encontro entre o Batman e o Justiceiro, né, no crossover Marvel DC, não é o Bruce Wayne, e sim o Jean Paul, que vai estar lá como Batman. Então eram dois caras altamente violentos, né? Exatamente. O Justiceiro em rota de colisão. Paul, né, em rota de colisão. Então é bem interessante sair esse arco, que dificilmente vai ser republicado, né? Porque hoje as corporações é que mandam nas editoras. Os crossovers Praticamente Marvel DC. Pode ser um dia que a gente queime a língua e eles resolvam fazer, mas aparentemente tá difícil. Esperamos que deixe a diferença do lado, né, Nilson? Justo. Mas aí, Bruce, então o Jean Paul começa a perder o controle e começa a tomar algumas atitudes até meio exageradas, Exatamente. né? Inclusive, quando o Bruce Wayne vai se ausentar, ele deixa explícito para o Jean Paul não confrontar Bane. E eis que é a primeira coisa que ele faz. É procurar Bane para ter uma revanche. E nessa revanche o Jean Paul leva a melhor, né, devido à agressividade e impulsividade também, e ao próprio sistema que domina a mente dele e as ações, faz com que ele triunfe sobre o Bane. Entretanto, ele pega o Bane para lutar e ele tá em plena forma física, né? Bruce Wayne estava desgastado fisicamente, né? psicologicamente, e isso né? faz com que ele leve... É um diferencial. Faz com que ele leve a melhor sobre o Bane. Mas ele espanca muito bem, né? A porrada violenta, né? Exatamente. Ele descarrega todo o ódio, né? Deixa ele praticamente em coma. E é quando depois ele faz uma armadura
totalmente diferente, né? Ele passa a ver as vulnerabilidades do traje de Bruce Wayne e passa entre aspas, aperfeiçoar e fazer a sua própria porque, versão na do traje. verdade, a gente sabe que o Batman ele não tem superpoder, tá? O Batman é humano comum, né? O que diferencia ele é a agilidade, a prática, né? O treinamento, né? Isso. Exatamente. Então, talvez o Jean Paul tenha visto isso, né? E ele cria uma armadura que algo arrojado, um super-herói de fato, isso né? mesmo, E não só o herói como uma é o Batman. armadura. Essa armadura passa a ter garras, lançadores de batirangue, lançador do arpel e coisas que facilitem mais, que, né, deixa a coisa tudo mais high-tech, que era algo também característico dos anos 90. Né? Que vem naquele embalo da Image, né? Aquele Isso tipo mesmo. de desenho. Violência, high-tech, tudo isso alta faz tecnologia, tudo isso aí faz parte daquele processo dos quadrinhos dos anos 90. É bem interessante isso mesmo. Inclusive, né? Nilson, esse é considerado um arco relativamente até fraco, não muito apreciado pelos fãs, porque muitos acham que tem uma grande barriga, né, nesse meio chamado A Cruzada, nessa história do Jean Paul, que tirando esse revanche dele contra Bane, são mais ou menos histórias de enchimento de linguiça. Era vender. Isso mesmo. Não, e era aquilo que eu disse, né? A indústria de quadrinhos estava em crise, então eles tinham que aproveitar essas sagas que vendiam bem, exato, ao máximo, né? Isso vai acontecer até com a Marvel naquela famigerada saga do Clone do Aranha, que quase não acaba mais, né? Então era uma forma até de manter ali a revista vendendo naquele momento. Para despertar curiosidade. Leitores, né? Isso. Então, pessoal, a gente falou aqui da fase 2 da Queda do Morcego, a Cruzada, né? Quando Jean Paul assume o manto do Batman, mas a saga não acaba aqui e continua, e a gente vai falar mais para vocês no nosso próximo episódio. É isso aí, pessoal. Então a gente falou hoje, né, sobre a segunda parte da grande saga A Queda do Morcego, aquela que é considerada a mais longeva, né, saga do Batman, não é isso? Nós falamos sobre a Cruzada, o momento em que o Batman nomeia seu sucessor, o Jean Paul. Mas a história não acaba aqui, não é isso, Bruce? E no próximo episódio a gente vai falar como é que essa saga é concluída. Então a gente conta com vocês até o próximo programa. Obrigado, pessoal.